Mas vamos para a palavra do Senhor. A diaconisa Cássia, ela começou falando que a gente tem que saber o básico, né, da nossa fé, da nossa doutrina cristã. E é sobre isso que eu quero falar com meus amados irmãos esta noite. Por favor, abram as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Hoje é um culto de ensinamento da palavra, é um culto doutrinário. E aqui a gente busca nos aprofundar mais no conhecimento da palavra, naquilo que a palavra de Deus quer nos mostrar. Então, a gente busca aqui ter uma maior profundidade na palavra. Quem for achando vai dizendo amém. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 13, 2:13. Todos acharam? Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural, o homem natural, o ser humano natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Obrigado, Jesus, por a oportunidade de estar aqui na tua casa. Eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estar aqui no teu altar, Pai, fazendo a tua obra, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, porque é um privilégio te servir, Deus. E que teu Santo Espírito tenha a liberdade aqui no nosso meio, Pai, de falar conosco, de nos instruir, de nos renovar. Meu Deus, de esta noite, Pai, estender a sua mão sobre nós, Pai, e curar, e fazer o que bem te apraz, meu Deus. Que o Senhor venha falar através da minha vida. Eu sou totalmente carente da tua presença na minha vida. Eu preciso do Senhor na minha vida, porque sem o Senhor, como diz a sua palavra, nós não podemos nada, Pai. Por isso, vem falar esta noite, meu Pai, neste ensino, neste estudo, nesta doutrina, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós vivemos num mundo que vive muito pelo visual, pela imagem. Nós vivemos num mundo, irmãos, principalmente das redes sociais, que hoje valoriza muito a imagem, a aparência. Nós vivemos no visível. Nós vivemos num mundo que valoriza muito o racional, aquilo que se pode pegar. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela vai nos instruir, vai nos mostrar, irmãos, que nós temos, irmãos, uma outra dimensão, uma dimensão que vai além dos nossos olhos materiais e além daquilo que nós podemos ver fisicamente, porque a Bíblia nos fala de uma dimensão, irmãos, com relação às coisas espirituais. Uma dimensão espiritual. É isso que a Bíblia nos mostra. Paulo aqui, nesta carta aos Coríntios, irmãos, ele vai revelar e aprofundar, irmãos, essa distinção entre, aqui fala da pessoa, o homem, né, o ser humano natural, e a pessoa, o ser humano espiritual. Porque na realidade, irmãos, há uma grande diferença. E nós, que estamos na casa do Senhor, devemos conhecer. Porque nós já vivemos no natural, fomos tirados do mundo natural, onde tudo para nós, irmãos, era o visível, era o palpável, era o racional. Mas nós saímos desse mundo, irmãos, e fomos trazidos para a presença de Deus, onde foi nos revelado esse mundo espiritual. E agora nós passamos a fazer parte desse mundo
e nos tornamos pessoas espirituais, porque a partir do momento que recebemos Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e o nosso espírito foi recriado. Amém ou não amém? Então, queridos, Paulo aqui ele vai fazer esse contraste entre o homem natural, ou o homem carnal, e o homem espiritual. Esse contraste é crucial, irmãos, para que nós possamos entender, possamos compreender as verdades do Evangelho. E, ao mesmo tempo, nos chama a viver com a mente de Cristo. Porque viver com a mente de Cristo, irmãos, vai nos ajudar a discernir as coisas espiritualmente, que é uma outra coisa que nós estamos precisando muito na igreja, é discernir as coisas espiritualmente. A gente está precisando, irmãos, cada dia mais sermos cheios do Espírito, vivermos no Espírito, para discernir as coisas espiritualmente. E como é que nós podemos, irmãos, sendo humanos, sendo falhos, compreender as profundezas de Deus e viver de acordo com o Espírito em um mundo tão materialista como nós estamos vivendo hoje? Como é que nós podemos fazer isso, irmãos? É esse o desafio, irmãos, que nós enfrentamos hoje na igreja. Como é que nós podemos cada dia mais nos aprofundar na natureza de Deus, nas coisas espirituais, irmãos, se nós estamos, irmãos, imergidos num mundo tão materialista? Como é que nós podemos, irmãos, fazer essa separação, irmãos? Como é que nós podemos viver mais as coisas do Espírito? Como é que nós podemos nos tornar mais espirituais, irmãos? Porque a primeira coisa que Paulo vai nos mostrar aqui é com relação ao homem natural. E vai nos mostrar que o homem natural, irmãos, ele não tem uma capacidade espiritual. O homem natural, a palavra de Deus vai dizer aqui, que não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, aquele que está lá fora, se você for falar, irmão, com relação às coisas espirituais, ele pode zombar de você. Ele pode não receber, não aceitar, porque ele não compreende as coisas de Deus. Essa é a natureza do homem natural. Por favor, Letícia, coloca aí Romanos capítulo 8, versículo 7 e versículo 8. Mas não só o homem natural lá fora, irmãos. Porque na igreja, irmãos, muitas pessoas parece que ainda estão vivendo no natural. E vai nos mostrar por quê. Porque a inclinação da carne, irmãos, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E é por isso que o homem natural ele não pode compreender as coisas de Deus e nem agradar a Deus. O homem natural, ou seja, o ser humano que vive apenas pelo entendimento humano, pela sua vontade, pelo aquilo que ele acha que é certo, por aquilo que ele coloca na sua mente, irmãos, não pode compreender as coisas espirituais. Porque para compreender as coisas espirituais, irmãos, o homem não pode viver pela sua natureza, pela sua mente, pelo seu pensamento, pela sua vontade. Ele tem que viver pelo Espírito, que habita nele, que está nele, que fala para ele. Porque, irmãos, o homem natural, ele vai operar a partir das suas percepções carnais, através da sua mente, o seu raciocínio. Mas aí ele está com os olhos fechados para as coisas espirituais. Os irmãos estão compreendendo aí, irmãos? É assim, irmãos, é como se você ouvisse a melhor sinfonia, mais linda, aos seus ouvidos, ao seu coração. E aí você fosse explicar essa sinfonia para uma pessoa que não escuta. Você acha que ela ia achar a sinfonia bonita, ela ia compreender? Não ia. A mesma maneira, irmãos, o homem carnal, ele não vai entender a beleza
de uma vida espiritual, de um relacionamento com Deus, ele não vai compreender, por mais que você fale, explique, porque a sua mente, irmãos, é que está no controle da sua vida. É o seu eu que vai dominar a sua vida, e não o Espírito. E ele vai firmar naquilo que o seu eu determina, e não o Espírito de Deus. E ele não vai compreender nunca as coisas de Deus. Porque sem a iluminação do Espírito Santo, o homem vai permanecer cego para as coisas espirituais. Sem, irmãos, a iluminação do Espírito nas nossas vidas, irmãos, ele vai considerar, como Paulo também fala, que é loucura as coisas de Deus, tá certo? Ou ele vai achar que é irracional aquilo que nós cremos. É por isso que muitas pessoas, né, acham que os crentes fazem muita loucura, falam muita loucura, ou alguns até dizem, né, que o crente tem que ser louco mesmo, porque para viver a palavra de Deus tem que ser louco, irmãos, no sentido, né, de não estar conformado com o mundo, com o padrão do mundo, não ir na mesma onda. A gente vai no contrário da onda do mundo. Amém, irmãos? Aí, o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, perecem. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Tem salvo aqui esta noite, irmão? Pois então a palavra é poder de Deus para nossas vidas, irmão. O evangelho, irmãos, ele nunca vai fazer sentido, irmãos, para o homem natural, porque as bases do evangelho são espirituais. Então, para o homem natural, ele não vai fazer sentido. Olha só, as bases do evangelho: é sacrifício, redenção, é graça. Tudo isso, irmãos, foge da lógica humana, porque a lógica humana é baseada, irmãos, em mérito. Não, é porque eu mereço isso, eu mereço aquilo. Então ele nunca vai compreender a graça, que nós somos pecadores, que nós estávamos afastados de Deus e nós fomos, como a Esther ministrou aqui, encontrados, irmãos, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. E ele não vai conseguir compreender que nós mesmos, sendo pecadores, fomos arrastados pela graça de Deus, perdoados. Essas coisas, irmãos, o sacrifício de Jesus, a redenção, isso não vai fazer sentido para o homem com a natureza carnal. Havia um missionário, irmão, chamado Jim Elliot. Ele era missionário para os índios. Então, para o homem natural, ele foi morto justamente por isso, irmãos. Porque ele ia para as tribos mais longínquas, que não tinham compreensão. E um dia ele acabou morto. Mas para o homem natural, irmãos, isso aqui é loucura, irmãos. A morte dele, irmãos, foi uma loucura. Mas, no entanto, para o homem espiritual, irmão, esse homem, ele se entregou e essa morte dele vai gerar muitos frutos para a glória de Deus. Para o espiritual. Para o natural, vai dizer que ele foi um louco. Não tinha entendimento. Amém, queridos? Agora vejam bem, irmãos. O homem natural falta compreensão na sua vida. João capítulo 3, versículo 3 vai dizer: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para o homem natural compreender as coisas do Espírito, para ter a compreensão das coisas do Espírito, ele precisa nascer de novo. Precisa ser uma nova criatura. É assim como Nicodemos não conseguiu entender a necessidade do homem nascer de novo. Os irmãos se lembram lá em João 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos não entendeu esse negócio de nascer de novo. O homem natural não consegue ver a profundidade das verdades espirituais, irmãos, e o renascimento pelo Espírito Santo de Deus. Nicodemos, ele teve dificuldade de compreender isso. E muitas das vezes é isso que acontece.
As pessoas não conseguem entender a Bíblia, irmãos, porque elas querem ler a Bíblia como um livro de história ou de filosofia, e elas não vão compreender. Quer só ver um exemplo, irmão? O humorista Chico Anísio, ele leu a Bíblia de capa a capa 5 vezes. 5 vezes. De capa a capa. Ele fez coisa que crentes talvez não fizeram. Ainda não fizeram. Lê a Bíblia 5 vezes. De Gênesis a Apocalipse. Mas ele não conseguiu compreender, porque ele queria ler a Bíblia como um livro qualquer ou como um livro de filosofia. E aí, irmãos, eles não vão perceber as verdades que só são reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Porque o homem natural não vai compreender se ele não permitir que o Espírito Santo de Deus venha habitar nele, e aí haja uma conversão, um novo nascimento. E isso é essencial, irmãos, para abrir os nossos olhos espirituais, irmãos, e não estarmos mais com os olhos carnais. Agora, irmãos, o homem espiritual é diferente. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Hebreus, a Cássia até leu esse versículo, 5:14, vai nos falar sobre isso. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E isso, irmãos, o homem espiritual, ele tem que ter consigo. O homem espiritual não apenas entende as coisas de Deus, mas ele também vai discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. O homem espiritual, quando eu falo homem espiritual, irmãos, é o ser humano, viu? Os homens e as mulheres. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus nele, irmão, ele, e é por isso que eu falei, que hoje a igreja está precisando muito disso, irmão. É saber discernir as coisas, irmãos, espirituais, é saber o que tem por trás de algumas coisas. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, irmãos, que o que a gente vê, irmãos, de crentes, e eu digo de crente aqui dessa igreja também, irmão. Às vezes ficam compartilhando coisas, irmãos, que misericórdia, não tem nada a ver com a palavra. Cadê o discernimento, irmãos, espiritual? Tem um camarada aí, irmãos, que ele tem mais de, acho que é a pastor, não sei quantos bilhões aí, não vou chutar não, na internet. É o camarada lá que manda você orar com sal na mão. É um bispo aí, não sei o que, Leonardo. Bruno Leonardo. Irmãos, crentes, irmãos, tem que ter mais discernimento das coisas, irmãos, espirituais, do que está realmente na palavra, o que é palavra, o que é doutrina humana, o que é ensinamento de Cristo, irmão, e o que não é. As pessoas, irmãos, está acontecendo aquilo que diz lá em 2 Timóteo, as pessoas querem ouvir comichão nos ouvidos, aquilo que agrada a si. Mas o ser humano, irmão, do homem espiritual, ele discerne as coisas, irmãos. Discerne as coisas. O presbítero Diniz pregou um dia desse lá no setor H sobre isso. Apareceu um menino aí, e aí pronto. O menino já dominou tudo na vida da igreja do Brasil. Irmão. Todo mundo ligando, todo mundo compartilhando. Não que ele não possa ser usado por Deus, ele pode ser usado por Deus, irmão. Mas, irmãos, tem coisas que não eram de Deus. A gente tem que ter o discernimento, irmãos. A gente tem que. Ele ainda vai amadurecer muito na fé, vai compreender muitas coisas ainda. Mas aí a igreja, irmão, se apega a tudo, irmão. Se apega a tudo. Eu sei e sempre falei aqui, eu não sou retrógrado, eu não sou saudosista. Eu sei que cada igreja tem sua época, seu tempo, e nós estamos vivendo um outro tempo, não um tempo. E a gente, muitas coisas, a gente tem que contextualizar, mas a palavra não. A palavra não. Algumas coisas a gente tem que contextualizar, irmão.
A gente não pode mais viver como os crentes da década de 30 viviam. Senão, começar a exigir os irmãos a vir de chapéu, né? Porque os crentes da década de 30, todo mundo tinha que usar chapéu. Então, a gente já não está mais naquela época, irmão. A gente está em outra época. Mas, queridos, as doutrinas da fé cristã, elas são eternas, irmão. Elas não podem ser mudadas. Não pode variar. E aí o homem espiritual, irmãos, ele tem esse discernimento. E esse discernimento vem do Espírito Santo que habita nele. Parece que as pessoas esqueceram que o Espírito Santo de Deus está habitando neles. Parece que os crentes da nossa geração já não conversam mais com o Espírito que habita neles. Parece que os crentes da nossa geração não se lembram mais que tem um Espírito na vida deles. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus está em nós. E nós devemos ser guiados e direcionados pelo Espírito de Deus. As pessoas parecem que creem mais nas palavras dos homens do que do Espírito de Deus. E a gente tem que, irmãos, andar, irmãos, direcionado pelo Espírito que está em nós, irmãos. Porque se nós não nos relacionamos com o Espírito que está em nós, ele vai se entristecer. Vai se entristecer, porque ele está aqui com uma obra. O Espírito Santo de Deus está nas nossas vidas, na vida de cada um aqui, porque ele tem um propósito na vida de cada um, irmãos. Cada um de nós temos um propósito dentro do plano de Deus. Não é o que nós vamos fazer por Deus, mas é o que nós vamos fazer dentro do propósito de Deus. Aí Deus nos chama para dentro desse propósito dele, nos dar uma missão. Olha, irmãos, uma igreja que recebe um falso ensinamento, mas é capaz de perceber a heresia por causa do discernimento espiritual. Então, a igreja do Senhor, o discernimento espiritual é uma proteção para a igreja. O discernimento tem que proteger a igreja. Mas é por isso que eu estou falando, irmãos. Muitas igrejas estão vulneráveis, irmãos, por causa das redes sociais, as pessoas veem tudo e não estão tendo o discernimento espiritual para saber o que é de Deus e o que não é, para saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo para discernirmos as vozes e os ensinamentos que nós encontramos no mundo atual. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito de nós, irmãos. O Espírito, irmãos, ele geme por nossa causa. Aliás, o capítulo 8 do livro de Romanos é o capítulo do gemido do Espírito, porque começa dizendo que a natureza está gemendo e vai concluir lá dizendo que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele geme por nós. E nós, irmãos, temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Tire um tempo, irmãos. Eu falei um tempo desse aqui, que os crentes primitivos, irmãos, eles tinham uma prática maravilhosa. Eles oravam, eles liam as Escrituras, mas eles tinham um negócio chamado contemplação, que nós não temos mais hoje. Contemplar, irmãos, é você parar para ver a obra de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus falar com você. Você ficar diante do mar, ficar diante da natureza, conversando com o Espírito e contemplando a obra de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus começa a falar com você e você dialogar com ele. Mas nós, parece que hoje, irmão, não tem mais tempo para essas coisas. Nós não temos mais tempo, mas nós estamos numa velocidade que nós não podemos mais parar. Nós não podemos mais parar para meditar nas Escrituras, nós não paramos mais para contemplar, nós não paramos mais para conversar com o Espírito Santo de Deus, mas nós somos seres espirituais, nós somos homens espirituais, o Espírito Santo de Deus está em nós e ele quer se relacionar conosco. E aí, irmãos, o homem espiritual, irmãos, ele vai ter a mente de Cristo. Lá em Filipenses 2,5 vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. O crente, ao receber o Espírito Santo, irmãos, ele começa a desenvolver a mente de Cristo. Ele começa a pensar conforme a vontade de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está nele. É uma mente renovada, transformada pela palavra de Deus. E aí essa mente vai ver o mundo numa ótica diferente.
Porque agora nós não andamos mais com o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso querer. Agora nós temos a mente de Cristo, nós vamos pensar em consonância com a vontade de Deus e a sua palavra. E aí nós vamos ver esse mundo com uma ótica diferente, irmãos. Porque quando nós enfrentamos, irmãos, decisões difíceis na vida, ao buscarmos a mente de Cristo, nós vamos ser capazes de agir com sabedoria, com graça, mesmo nas situações mais difíceis, mais adversas. Com a mente de Cristo nós vamos conseguir resolver os problemas, as situações, irmãos. Porque nós vamos trabalhar naquele problema, irmãos, com uma mentalidade diferente. Quer ver só um exemplo, irmãos? O que o homem natural, o homem carnal faz em meio de um grande problema? Às vezes vai encher a cara, às vezes pensa até em tirar a vida, às vezes pensa em matar aquele que está dando problema, vai brigar, vai... É assim que o homem natural faz. Mas o homem espiritual, a ótica dele é diferente da do mundo. Tem um grande problema na sua vida? Vou aos pés do Senhor, vou orar, vou meditar na palavra, vou pedir a Deus, vou crer que o problema vai ser solucionado, porque eu creio que tem um Deus poderoso na minha vida, que pode fazer muito mais além daquilo que eu peço a Ele. O homem espiritual, ele age assim, irmãos. Não é como o mundo. A gente age de maneira diferente. E aí, irmãos, há um grande desafio para a gente viver espiritualmente nesse mundo natural. É um grande desafio. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, vai dizer: andai em espírito e não cumprirei as vontades da carne, a concupiscência da carne. É andar no espírito, irmão. É o viver diário. É em todos os lugares. É andar no espírito, irmãos. Viver no espírito em um mundo que valoriza o materialismo, os prazeres imediatos. É um desafio constante. Porque se a gente não estiver no espírito, a gente pode ser levado por essa onda, irmão. É os prazeres imediatos, as propostas do mundo, negligenciar o essencial, o que Deus tem para nós. A gente tem que ter cuidado. Nós somos chamados para andar em espírito e resistir às pressões do mundo. Nós somos chamados para resistir às pressões do mundo e fazer a vontade de Deus. Somos para isso que nós somos chamados. Um jovem, hoje, poucos jovens aqui da igreja, né? Um jovem hoje que decide, irmãos, resistir às naturezas sexuais, às pressões sexuais e se manter puro para Deus, em meio a essa cultura atual, irmãos, que só promove libertinagem. Mas o jovem decide, pelo Espírito, irmão, se manter puro diante do Senhor. Mas só se viver no Espírito. Se ele for arrastado pela vontade do mundo, irmãos, ele vai ser um jovem carnal. Principalmente nos tempos de rede social. Principalmente nos tempos de rede social. Hoje, cada um de nós tem um mundo na palma da mão. Hoje, eu me lembro quando eu era menino, onde é que a gente via coisas assim que chamavam a atenção nessa área? Nas bancas de revista. As mulheres lá da capa da Playboy. Quando ia no centro, lá em Fortaleza. Hoje todo jovem tem um celular na mão. E não é mais capa não, que mostrava só algumas coisas não. Hoje mostra tudo. Tudo. E para se manter puro, tem que viver no Espírito, irmão. Tem que viver no Espírito. Porque esse jovem vai se manter firme,
porque ele discerne a vontade de Deus para a sua vida. Ele vai discernir o que é melhor de Deus para a sua vida. E ele vai se manter puro. O homem espiritual, irmão, é aquele que vive acima das influências do mundo, porque ele é guiado pelo Espírito em todos os aspectos da sua vida, em tudo. É o Espírito Santo de Deus que vai lhe guiar. Amém, queridos? Mas aí, irmãos, a gente faz a vontade de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, diferente do homem natural. Mas aí é uma promessa gloriosa para nós, para a gente não ir pelo rudimento do mundo. Que promessa é essa, pastor? Ele vai dizer, porque, não, vamos em frente. Vai dizer o seguinte, irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Vamos lá, igreja, vamos. A igreja está muito calada hoje. 1, 2, 3. Três pessoas discerniram espiritualmente a mensagem. 3 pessoas discerniram espiritualmente a mensagem. Vocês entenderam, irmãos? Aí os 2 versículos. É isso, irmãos. Aí é uma promessa maravilhosa, irmãos. Porque o homem espiritual, irmãos, é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A sua compreensão das coisas espirituais, irmãos, vai nos levar a viver com os olhos na eternidade e não apenas, irmão, nas coisas terrenas. A gente vai viver com os olhos na eternidade, irmão. Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, irmão. O crente espiritual vive com a esperança do futuro glorioso e essa expectativa vai moldar a sua vida aqui nesta terra. Porque nós vivemos com essa expectativa, irmão, de um futuro glorioso que nós vamos ter, irmão. E se nós temos essa expectativa, porque nós somos espirituais, nós vamos viver de maneira diferente aqui nesta terra. Eu sei que eu vou ser herdeiro, co-herdeiro com o Senhor Jesus, e eu vou ser glorificado também com Cristo Jesus. Então eu não vou trocar tudo isso, se eu tenho essa ciência na minha mente, porque eu tenho a mente de Cristo, eu não vou trocar isso aí por 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos de uma farra, de um prazer momentâneo, nada. Não, porque isso aqui são valores eternos para mim, eu tenho isso enraizado no meu coração, porque eu sou um ser espiritual e eu vivo de acordo com o Espírito Santo de Deus. Amém? A sabedoria espiritual, irmão, nos capacita a tomar decisões sábias, prudentes, nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Aqueles que andam no Espírito não estão à mercê das circunstâncias, mas vão ter a sabedoria de Deus para navegar em meio ao desafio dessa vida. Amém, queridos irmãos? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, um pouquinho mais à frente desse texto, vai nos ensinar que ninguém engane a si mesmo. Não, é isso mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Ou seja, é viver, né? Transformado. Porque nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Amém, queridos? O homem espiritual está em constante processo de transformação. Nós estamos aqui, irmão, num processo. Nós já falamos isso, irmão. Há alguns que estão no processo de criança, outros de jovem e outros já de adulto. Nessa caminhada aqui. Mas o destino de todos nós, irmãos, é sermos adultos em Cristo Jesus, irmão. Nós temos que sair da fase da papinha, do leitinho, para comer o pirão lá com osso, com mocotó, com aquele pirão escaldado, né? Então, é um processo, e nós estamos nesse processo, para ir crescendo, irmãos, na medida da nossa caminhada com o Espírito Santo de Deus, nós temos que amadurecer, nós temos que crescer, irmãos,
E aí nós somos, irmãos, moldados à imagem de Cristo. Porque aí o Espírito Santo de Deus vai trabalhando nas nossas vidas continuamente e vai nos moldando. O processo de santificação é contínuo e vai culminar com a glorificação nossa. Amém, irmão? Quando nós estivermos face a face com o Senhor Jesus, lá nós estaremos glorificados. Quem aí, irmãos, aguarda um dia estar face a face com o Senhor Jesus, pode aguardar, irmão. Se você não ser espiritual, aguarde, porque vai acontecer. Um dia nós vamos estar na presença do nosso Senhor. Um dia nós vamos estar lá, face a face. E aí nós já passamos todo esse processo. Lá nós vamos estar glorificados, irmãos. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que viver de forma espiritual e não natural, meus irmãos. Não natural. Então, irmãos, para concluir, já quase concluindo, nós somos chamados a refletir esta noite como está a nossa vida espiritual. Eu tenho vivido mais no espírito ou na minha natureza carnal? Quem é que está no centro e no controle da minha vida? É a minha vontade, é a minha natureza ou é o Espírito Santo de Deus? A gente tem, irmãos, que fazer essa reflexão, porque nós não somos pessoas tão somente religiosas. O religioso, irmãos, ele acha que pelo fato dele cumprir uma liturgia, aquilo já é o suficiente para agradar a Deus. Mas não, irmão. O homem espiritual ele vai compreender o seguinte, que ele está nesse processo de aperfeiçoamento, que ele está andando com o Espírito Santo de Deus, que o Espírito habita nele, e está sendo moldado, modificado, para tirar, limpar ele completamente das coisas do mundo, que agrada o mundo, para torná-lo semelhante a Cristo. Então nós estamos nesse processo. Nós estamos caminhando, irmãos, para nos tornar a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Refletir a luz do Senhor Jesus. Nós temos buscado, irmãos, a mente de Cristo. Nós temos buscado a mente de Cristo. Ter uma mente direcionada pelo Espírito de Deus. Nós estamos discernindo as coisas espirituais ou nós estamos vivendo como homens naturais, alheios à realidade do Espírito? Porque nós temos que ter cuidado com isso tudo, irmãos. Nós não somos mais naturais. Nós não vivemos mais neste mundo, irmãos. Nós não vivemos mais neste mundo. E aí muitas coisas têm que mudar nas nossas vidas, irmãos. Um modo de falar, um modo de vestir, um modo de se comportar, um modo de tratar as coisas de Deus, porque nós somos seres espirituais. Então nós somos desafiados a viver de acordo com o que nós somos chamados. Somos homens e mulheres espirituais, discernindo as verdades de Deus e aplicando na nossa vida diariamente. Discernindo as coisas de Deus e aplicando na nossa vida. Discernindo as coisas de Deus e aplicando na nossa vida, porque nós somos homens e mulheres de Deus que querem fazer a vontade de Deus. E eu só digo uma coisa para você. Se nós decidirmos viver como a Bíblia nos orienta, que nós vimos aqui hoje, de acordo com a vontade de Deus, o Espírito de Deus, moldando e transformando as nossas vidas, eu quero dizer para você, que mesmo que possa haver luta, dificuldades, eu quero te dizer que o teu comportamento vai ser diferente, que você vai ser aquilo que as pessoas pregam, um crente vitorioso verdadeiramente, porque você vai alcançar vitória na sua vida, irmãos, não porque você vai ter alguma coisa excepcional em você, não, mas é porque o crente que anda em sintonia com Deus, o crente que anda de acordo com a vontade de Deus, sempre vai vencer todas as levantadas do inferno, todas as dificuldades, todas as lutas, porque Deus, Ele quer o melhor para nós, se nós ouvirmos. Olha só o que diz aqui, para encerrar. Isaías capítulo 1, versículo 18. Coloca aí, Letícia, por favor. Isaías 1, 18. O Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate,
eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. E aí ele diz, olha, se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Quem quer ter uma vida, irmãos, de melhor para a sua vida nesta terra, pois então vamos desfrutar o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e andar em conforme a sua vontade, e nós vamos comer o melhor desta terra. É a promessa de Deus para nossas vidas. Somente quem crê nas promessas de Deus se levanta glorificando ao Senhor esta noite aí. Aleluia, Deus.